Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto de produção Profissa no ar. Eu, Carlinha Navarro, todo dia venho aqui falar para vocês como é que a gente faz um evento cultural sem perrengue. Eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e adoro passar essas minhas dicas para você. Hoje eu vou conversar sobre uma coisa que é muito comum dentro desse universo de montagem de evento cultural. E não é para ser comum. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês para ver se eu ajudo vocês a escaparem dessa armadilha, tá? Como resolver os atrasos no seu evento cultural? Ai, doeu. Vamos lá. Atraso não é uma coisa com a qual eu consigo conviver normalmente. Eu tenho problemas com isso. Eu realmente tenho muita dificuldade. Porque eu acho o atraso uma coisa extremamente egoísta, certo? É assim, é coisa de gente egoísta que não sabe que é egoísta. Eita, doeu aí, não foi? Foi mal. Eu vou explicar, calma, vou explicar. Quando você marca comigo um compromisso às 10 horas da manhã, por exemplo, eu me programo para estar lá 10 horas da manhã, certo? Então, eu acordo umas 7, tomo meu banho, tomo meu café da manhã, resolvo umas coisas que eu tenho que resolver, adianto os trabalhos e saio correndo para chegar umas 9h30 no compromisso que você marcou comigo às 10. Aí você não chega 10 horas, você chega 10h30. Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Normal, não, você só chega e faz: eita, desculpa, foi o trânsito. A desculpa que eu mais odeio, tá? Foi o trânsito. Vamos lá, vamos ver. Se eu voltar essa fita um pouco, se eu voltar um pouco o filme da minha vida, tem coisas que aconteceram e que você não imagina, que você não sabe. E que você não sabe porque você realmente não tem como imaginar, certo? Digamos que eu tenha tido uma péssima noite de insônia. Digamos que eu tenha ficado acordada até 2 horas da manhã. E mesmo assim, porque eu assumi um compromisso com você, eu acordei às 7 para fazer o que eu tinha que fazer até às 9 para pegar o carro, enfim, o transporte, e chegar às 9h30 no compromisso com você, que vai ser às 10 e você chegar às 10h30, certo? E aí, gente, meia horinha de sono ia fazer muita diferença na minha vida. Meia horinha de sono, depois de uma noite de insônia, gente, o que vocês acham? Eu acho que vale a pena. Só que você tirou essa meia hora do meu sono. Entendeu aí, agora? Por que você pode dormir mais meia hora e eu não posso? Porque você tirou de mim meia hora do meu sono. Me diga. Você acha isso justo? Isso não é no mínimo egoísta? Tipo assim, imagina se você estivesse fazendo de caso pensado, certo? Imagina que você tivesse virado assim: quer saber? Carlinha teve uma péssima noite de sono, mas isso não me importa. Eu quero mais é que ela acorde meia hora antes do que ela poderia acordar, e eu vou dormir aqui mais meia hora, e isso não é um problema. Porque eu não me importo, todos os dias eu chuto esse negócio, porque eu não me importo se ela está precisando de mais meia hora de sono ou não, não me interessa. É duro, é feio ver assim, né? E eu tenho certeza que você não pensa assim. Mas esse é o resultado do seu atraso. O resultado do seu atraso é, objetivamente falando, você tirou meia hora do meu sono depois da minha noite de insônia. Isso não é legal. Você não está me ajudando, entendeu? Então, por isso que eu acho que pessoas que chegam atrasadas, não importa o motivo, não importa. Pessoas que chegam atrasadas são pessoas egoístas, que não sabem que são egoístas. São pessoas que não conseguem avaliar o que foi que o outro passou para chegar na hora. Por que que o outro conseguiu chegar na hora e você sempre chega atrasado? Por que isso? E o trânsito? Por que que o trânsito é ruim para você e não é para mim nunca?
Não é o trânsito, gente, tá? É a hora que você sai de casa, né? Eu poderia ter ficado em casa e ter pego essa meia horinha e ter feito a planilha de um projeto. E por que você está escolhendo por mim o que eu vou fazer? Porque você escolheu que eu esperasse meia hora por você. Foi isso que aconteceu, entendeu? E eu poderia simplesmente ter pego essa meia horinha, ter feito a minha planilha, legal, já deixava aí adiantado e ir encontrar com você. Mas você escolheu que eu pegasse essa meia hora e ficasse esperando. Entendeu? E você pode me dizer assim, Carlinhos, isso não é uma escolha. E eu vou lhe dizer, é uma escolha. É uma escolha. Eu vou falar isso aqui ao longo dessa conversa de hoje. Tá indignado? Pronto. Agora a gente pode começar a conversar. Vamos lá. Se você quer ser respeitado na montagem do seu evento, os atrasos terão que ficar de lado. Porque essa é a primeira demonstração de respeito que você pode dar para a sua equipe. E se você quer ser respeitado, você tem que respeitar primeiro, tô certa? Então, primeira coisa é chegar na hora. Primeira coisa é cumprir os horários que você mesmo propôs, tá? Para que a equipe entenda que você está respeitando essas pessoas e para que você seja respeitado também. Quando você se atrasa, você privilegia quem foi mais responsável. Desculpa, quando você não se atrasa, você realmente está privilegiando as pessoas que foram mais responsáveis, né? E você quer pessoas responsáveis dentro da sua equipe. Na hora de montar um evento cultural, você quer ter do seu lado pessoas que são responsáveis, eu tô certa? E se você não é responsável, assim, se você não externa a sua responsabilidade através do cumprimento de horários, você está comunicando para a sua equipe que você não é uma pessoa responsável. E não é esse tipo de comunicação que você quer passar, né? Então, se você não chega na hora, como é que as pessoas vão saber como é que você vai saber quem são de fato os responsáveis? Se você não chega na hora, você não vê quem chega na hora, certo? Então você precisa de fato estar sempre à frente da sua equipe. Como você é um líder, como você está à frente, você vai ter que ter uma visão mais ampla do seu negócio, que é a sua montagem de evento cultural, né? Você pode me dizer assim, mas um atrasozinho não tem nada demais, bobagem, Carlinha é muito rígida, muito Caxias. Bem, o problema é que um atraso, ele não reflete somente uma ação de uma pessoa, não reflete somente em uma pessoa. Eu estou tão gaga hoje, vocês perceberam isso? Eu estou errando tudo aqui, vou repetir. Um atraso, ele não reflete somente em uma ação ou em uma pessoa, certo? Ele reflete no contexto como um todo. Se você marcar, por exemplo, para o equipamento de som chegar às 10 horas da manhã, você marcar para o equipamento de iluminação chegar às 9, você marcou a iluminação mais cedo, porque você quer que a iluminação comece a montar antes do som ser começado a montar. E por que você quer isso? Porque a iluminação vai ocupar um espaço no seu palco que a galera do som vai precisar. E aí, digamos que a galera da iluminação chegue às 10 e não chegue às 9. Ou seja, vai chegar na mesma hora que os equipamentos de som vão chegar. E aí a gente vai ter um problema. Porque o equipamento de som vai ter que esperar o equipamento de iluminação ser montado primeiro e subir, para ele poder começar a montar o som aqui embaixo. E o que vai acontecer? O que a gente chama de efeito cascata. Esses horários eles vão ser todos puxados para frente. E você vai talvez até começar o seu evento com um atraso. Imagina, quem era para chegar primeiro atrasou o último acontecimento, que é a execução do evento, né? Então, realmente, a gente tem que entender que dentro de um evento cultural, os atrasos eles vão ocasionando esse efeito cascata, né? Eles vão empurrando tudo para frente. A pessoa da iluminação, que chegou às 10 horas, pode ter olhado e ter dito assim, não tem problema não, bobagem. Cheguei, não cheguei? Pois é, mas tem problema. Tem problema porque você tem
tem que cumprir outras etapas no seu projeto, na montagem do seu evento, e isso vai fazer com que as outras etapas sejam todas atrasadas, tá? Então, se você quer ser respeitado, se você quer respeitar as pessoas também, chegue na hora que você marcou. Aliás, chegue um pouquinho antes, porque se der alguma coisa errada, você tem tempo de resolver. Ontem eu fui fazer uma palestra num projeto super bacana que tem aqui chamado Orquestra Criança Cidadã. E eu fui fazer uma palestra lá para os meninos. E eu me programei para chegar meia hora antes. E eu cheguei meia hora antes. O evento era às 2h30, eu cheguei às 2h. Só que, quando eu cheguei, a entrada principal do lugar estava fechada porque estava em reforma. Aí eu fui de Uber, o Uber me deixou na porta e foi embora. E eu fiquei naquela porta, aquela entrada sem conseguir entrar. Não tinha ninguém com quem eu falasse lá, que estava um negócio bem assim, não tinha ninguém nem nada. Era meia hora de almoço, né? E aí eu liguei para a pessoa que estava me esperando lá dentro. Falei, isso era um lugar enorme. Falei, ela disse, eu vou na porta ali buscar. E entre esse processo de chegar, identificar que estava tudo fechado e tal, ligar para a pessoa chegar na porta, né? Eu tinha que dar uma volta, tá? Dar essa volta, etc, etc. Eu gastei minha meia horinha. Quer dizer, eu ainda cheguei na sala, era assim, faltavam uns 10 minutos para eu, de fato, começar. Foi o tempo de ligar o computador e começar. Agora veja, se eu não tivesse pensado na minha meia horinha, se eu tivesse me programado para chegar lá 2h da tarde, 2h30 da tarde, teria atrasado, né? É isso que eu falo, entendeu? É disso que eu tô falando, que a gente precisa sempre se antecipar para dar tempo de dar alguma coisa errada, né? E se você quer que as pessoas cheguem na hora, o melhor que você tem para fazer é chegar antes da hora, né? Você é o líder e as pessoas são um reflexo do que você faz. As pessoas vão entender, você fazendo, chegando meia hora antes, você chegando um tempo antes, as pessoas vão entender que essa é a forma que você, o líder, gosta que aconteça. E aí elas vão, aos poucos, entendendo isso e vão fazendo também do mesmo jeitinho, né? Mas você é uma pessoa atrasada. Ai, como é que eu faço para chegar na hora? Né? Tem gente que assim, não nasci atrasado, sou assim mesmo. Nasci de 11 meses, sou atrasada. Bem, tudo na vida é decisão, né? Você precisa decidir não ser mais uma pessoa atrasada. E isso é mudança de comportamento, gente. Simplesmente você vai mudar a sua forma de agir, né? E eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é ser honesto com você mesmo, né? Vou te explicar. Às vezes você não é generoso com você, né? Às vezes você é uma pessoa que cobra muito de você, que exige muito de você. Então, por exemplo, se você gasta 20 minutos para chegar no lugar que você está indo, se programa para gastar 30. Porque pode ter trânsito, olha aí o trânsito. Então, peguei trânsito, mas não me atrasei, porque eu me planejei para gastar meia hora no percurso e não 20 minutos no percurso. Entendeu? Seja mais generoso com você, para de dar migalha de tempo para você, certo? Se você gasta 30 minutos para se arrumar, programa 1 hora para você se arrumar, né? Vai que você tem uma dor de barriga no processo. Sei lá, né? Faz com calma, relaxa, vai na paz, sabe? Programa 1 hora para se arrumar. Tem tempo de ter sua dorzinha de barriga delícia, entendeu? Tomar seu banho na paz de Cristo, tranquilo. Então, se você não quer mais se atrasar, bota o despertador para tocar mais cedo, para você não correr o risco de perder a hora, entendeu? O atraso não é uma característica humana, é um comportamento passível de mudança. Você pode mudar isso. O atraso, ele não eu nasci atrasado, serei atrasado para sempre. Não é assim, tá? O atraso, ele é fruto das suas escolhas. Você está escolhendo ser uma pessoa atrasada. Vá por mim.
Eu te digo isso porque eu me atrasei muito na vida. Mas a gente aprende a ter... E olha assim, eu não era uma pessoa que gostava de chegar atrasado, né? Quando eu me atrasava, isso sempre me fazia sofrer. E depois que eu entendi, era que eu estava calculando o negócio errado. Entendeu? Você tem que se planejar para chegar meia hora antes. Se você se planejar para chegar meia hora antes, vai ser muito difícil você se atrasar, entendeu? Agora, tem uma coisa. Para você mudar o seu comportamento, você vai precisar decidir mudar o seu comportamento. E se você está com dificuldade de tomar essa decisão, se você está com preguicinha, pergunte para você mesmo se você quer continuar sendo uma pessoa egoísta. Ninguém quer ser egoísta, né, minha gente? Porque é o seguinte, o ser humano, ele é egoísta na essência, não sei se você sabe. Aprendi isso na igreja, tá? O ser humano, ele é egoísta na essência. Quando ele nasce, ele já nasce com uma necessidade de olhar somente para o umbigo dele para poder sobreviver, entendeu? Para poder sobreviver como bicho mesmo, certo? Então, nas nossas entranhas está o egoísmo e a vaidade, para a gente conseguir sobreviver, somente por isso, tá? Agora, como nós temos inteligência, né, e nós temos inclusive inteligência emocional, nós temos a inteligência do convívio, olha que coisa incrível, a gente consegue analisar o nosso convívio, nós somos os bichos que conseguem fazer isso, né? Então, se você consegue analisar esse convívio, consegue analisar as consequências do que você está fazendo no outro, né? Você consegue ir se livrando desse egoísmo que está dentro da gente. Você consegue ir se livrando disso e praticando um pouco, você consegue ir praticando um pouco como é você pensar na outra pessoa que está do outro lado, certo? Então, eu sei que a gente é egoísta na essência, egoísta, eu falei egoísta. Eu sei que a gente é egoísta na essência, certo? Eu sei que isso é uma coisa que está muito forte na gente, mas a partir do momento que a gente tem consciência disso, a gente pode sim mudar para melhor, né? Então, se você virar para mim e disser assim, sou essa pessoa atrasadinha, escolha não ser uma pessoa egoísta. Na hora que você se atrasa, na hora que você faz outra pessoa esperar, você está roubando o tempo dessa pessoa. E eu sei que você não quer fazer isso, tá? Se você não quer fazer isso, então você se programa simplesmente para cumprir o que foi combinado. Olha que simples e olha que é o mínimo, né? Não é o mínimo. Você cumprir o acordo que você fez com a pessoa, né? Então, e se alguém da sua equipe se atrasar? Acho que o melhor caminho é sempre avisar antes. Parece uma coisa meio óbvia, certo? Mas eu gosto de avisar o óbvio, não ligo. Uma estratégia boa é você falar pro grupo, certo? Para não ser assim, olha, você não vai se atrasar, hein, garota? E não fica aquele climão, né? Que a gente não quer climão, certo? Então, mandar uma mensagem igual para todo mundo. Hoje eu não faço isso mais porque minha equipe trabalha comigo há 15 anos, né? Então eu não preciso mandar uma mensagem geral falando sobre horário. Mas eu já fiz muito. Inclusive, quando eu entro em novo grupo assim, Carlinha, vem fazer a produção do meu evento. Vou. Aí eu mando um dia antes. Eu mando uma mensaginha fofinha, dizendo assim, gente, olha, eu sou um saco insuportável e eu vou cobrar o horário de todo mundo. Pense que todos os horários foram agendados para que tudo corra muito bem. E isso é uma engrenagem. Se um atrasar, vai atrasar o outro. Então, por favor, se programa para chegar meia hora antes da hora que eu pedi para você chegar, vamos tentar adiantar esse processo ao invés de atrasar esse processo. É melhor esperar lá, já com tudo acontecendo, do que você se atrasar, correr, sua ansiedade vai lá para cima, adrenalina, o diabo a quatro, você fica uma pilha, um estresse, e no final das contas você ainda atrasa o trabalho, isso não vai ser legal. Vamos fazer o seguinte, chega meia horinha antes, a gente toma aquele cafezinho, fica todo mundo mais relaxado, e a gente consegue fazer com que isso flua de uma forma mais leve. Então, manda um e-mail amigável, uma mensagem no WhatsApp, mas manda geral para todo mundo, né? Manda com uma linguagem que as pessoas vão entender que você está falando com todo mundo, para não ser uma coisa localizada, para não ser para uma pessoa só. Eu faço isso quando eu estou chegando em grupo, né? Chegando no grupo, eu dou uma avisada geral,
que eu sou uma pessoa que me importo com o horário e que os horários que foram marcados, foram agendados, eles têm um porquê de acontecer, certo? Aí eu realmente digo, olha, esses horários eles foram planejados porque a gente precisa deixar tudo pronto até tal horário. Para isso, a gente tem várias peças dessa engrenagem funcionando, então tem que deixar tudo bem certinho, né? Aí você já avisa também a equipe que você vai cobrar isso. E se alguém se atrasar no dia, você cobra, tá? Né? Você pode me dizer assim, poxa, Carlinha, eu já tentei não ser atrasado e eu simplesmente não consigo. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Muitas pessoas pertinho de mim são assim, sabe? Meio atrasadinhas. E... Ai... Eu já ouvi isso de muitas pessoas. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, tudo na vida é prática, certo? A gente faz bem o que a gente faz muito, certo? Então, a gente faz sem sofrer o que entra na nossa rotina, certo? Por exemplo, escovar os dentes. Você escova os dentes todos os dias, certo? Eu espero que sim. Você já faz isso sem isso ser um sofrimento, sem precisar de cobrança, né? E isso é uma coisa que você não deixa de fazer nenhum dia, tá? Porque isso está na sua rotina. Mas, talvez, se isso não tivesse sido introduzido na sua vida logo cedinho, se papai e mamãe... Bom dia, minha mãe mineira! Saudade de você e do seu pão de queijo, viu? Se papai e mamãe não tivesse ensinado você a escovar os dentinhos quando você era pequenininho, não tivesse colocado isso no seu dia a dia, não tivesse cobrado quando você era adolescente a escovar o dente, se isso não tivesse acontecido, talvez hoje você não tivesse o hábito de escovar os dentes, entendeu? E aí, na hora que um dentista chegasse para você e dissesse assim, olha, você tem que escovar o dente todo dia. Você ia dizer, todo dia? Eu tenho que escovar o dente todo dia. Eu vou perder esse tempo todo dia. Eu tenho que escovar o dente, jura? Vou ter que passar não sei quanto tempo lá escovando, não vou. Não tenho tempo para isso, não posso, né? Se a gente não tivesse o hábito desde pequenininho, talvez a gente reagisse assim quando o dentista dissesse pra gente que a gente tem que escovar o dente todo dia, 3 vezes por dia. Né não? Ai, o espirro da manhã tá chegando, calma. Desculpa. Foi mal. Bem, provavelmente você não deve ter sido apresentada a necessidade de assumir a responsabilidade dos seus horários. E eu não estou falando daquele horário que você tinha que cumprir da sua escola, que papai e mamãe lhe puxavam pela orelha, bora menino, não sei o que lá, vai se atrasar de novo para dentro do carro, né? Eu não estou falando disso não, porque aí a responsabilidade não era sua. Ah, obrigada, minha mãe mineira me deu saúde aqui, me desejou saúde. Aquela responsabilidade lá do bora menino para a escola não é sua, a responsabilidade era dos seus pais ou do seu responsável que estava lhe levando para a escola. E agora a responsabilidade é sua. Talvez você não tenha treinado essa responsabilidade como você treinou escovar os dentes, né? Provavelmente você não foi apresentada a essa necessidade de assumir a responsabilidade de cumprir os seus horários, né? Então, as responsabilidades agora são suas e as consequências agora também são suas, né? Eu comecei a conseguir chegar na hora quando eu decidi chegar sempre meia hora antes. Então, se o compromisso é às 10, eu me programo para chegar às 9h30. Dessa forma, nem sempre eu chego às 9h30, mas eu invariavelmente estarei lá às 10. Por quê? Por que nem sempre eu chego às 9h30? Porque pode acontecer um atraso, porque pode furar um pneu, porque eu posso pegar trânsito, né? Pode acontecer alguma coisa assim. Agora, eu tenho meia hora para conseguir chegar sem atraso. E não é que eu me programo assim, meu compromisso é às 10, eu vou sair de casa às 9h30. Não, gente. Eu tenho que contabilizar o tempo do projeto, do percurso. Eu vou gastar meia hora de percurso, ou seja, meia hora me deslocando, né? Então, se o compromisso é às 10 e eu tenho que chegar às 9h30 e eu gasto meia hora
Eu vou sair de casa às 9. Eu vou sair de casa às 9. Eu vou passar meia hora me deslocando e eu vou chegar lá às 9h30. E eu vou sentar, linda, abrir o meu celular e ficar olhando o Instagram e fica tudo certo. Sabe por quê? Porque pode ser que... Bom dia, Jana. Eita, Esther entrou aqui também, nem vi. Bom dia, Esther. Pode ser que eu chegue meia hora antes e fique lá olhando o meu Instagram e conversando com Janaína Lima aqui no WhatsApp. Pode ser, né? Mas pode ser que fure um pneu. Pode ser que aconteça alguma coisa. Pode ser que tenha um buraco na rua e que você não conseguiu chegar, certo? Então, você precisa ser mais generoso com você. Eu comecei a entender como era que eu podia não me atrasar. E não é só não me atrasar não, minha gente. É o seguinte, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas muito ansiosa. Daquelas assim que você diz, vamos pra praia amanhã? Aí a pessoa não dorme de noite, pensando que vai pra praia amanhã e que tem que acordar cedo para não perder o sol. Eu sou assim, certo? Sempre fui, desde pequenininha. Então, essa história de chegar meia hora antes acabou com a minha ansiedade. Porque antes, quando eu não tinha esse planejamento, eu ficava desesperada, correndo, achando que eu ia me atrasar muito. Ficava sempre nervosa. E eu chegava na hora, mas eu ficava muito nervosa. Era um negócio que estava muito agonia em mim. E hoje eu não sinto mais isso. Eu faço isso com muita tranquilidade. Me programo para chegar sempre meia hora antes, fica tudo certo. Tudo tranquilo. Eu não sofro mais, entendeu? E não acha que por você ser chefe ou você ser o líder da bagaça toda, você pode chegar a hora que você quiser na sua montagem de evento. É exatamente o contrário, gente. Montagem de evento cultural é uma coisa diferente, tá? Então, você precisa ser o primeiro a chegar e o último a sair. A pessoa que acende a luz para o povo entrar e apaga a luz depois que o povo sai. Essa é a sua função, certo? É você que vai ver o primeiro fornecedor chegando e entender se o primeiro fornecedor chegou na hora, certo? Entender se ele conseguiu cumprir realmente esse horário. E para isso, você precisa chegar lá antes do primeiro. Fátima tá falando, ansiedade, seu nome é Mel e Lívia. Eita, misericórdia, eu tenho pena, sinceramente. Rapaz, eu tenho pena de quem é ansioso, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Mas, quando você identifica que você é uma pessoa ansiosa, não adianta só identificar, né? Mas você tem que começar a jogar no seu time, pô. Você tem que começar a descobrir quais são as estratégias que você pode usar para ficar menos ansiosa. Eu tenho que... E eu encontrei alguns caminhos. Um deles é esse, de chegar meia hora mais cedo. Uma outra coisa que eu super minto para mim, assim, se eu vou escrever um projeto num edital e esse edital ele acaba dia 10, eu minto para mim, eu digo que vai acabar dia 8. Aí eu fico mentindo para mim e eu absorvo essa informação, porque como ser humano normal que sou, eu procrastino, vou empurrando isso para frente, mas aí eu fico dizendo para mim mesmo, ó, dia 8, viu? É dia 8 que vai acabar. Aí eu faço tudo antes do dia 8 e aí eu tenho 2 dias muito tranquilamente, né? Ou seja, quando chega o dia 8 eu não fico nervosa, porque eu já sei que eu tenho ainda 2 dias pela frente. Então eu faço as coisas até o dia 8 e não fico nervosa, não fico ansiosa. Eu criei estratégia para poder controlar a minha ansiedade, certo? Bem, gente, para resumir tudo que eu falei hoje, não se atrasar não é um esforço e não é para ser, certo? É um hábito. E os hábitos no início são um esforço e depois eles acontecem sem nem a gente perceber. Sua mãe tinha que lhe obrigar a escovar os dentes e lhe mandar escovar os dentes o tempo todo. E agora você nem consegue ficar sem escovar os dentes, dá logo nervoso, né? Então, se você quer que as pessoas que vão trabalhar no seu evento cultural cumpram os horários, seja o primeiro a cumprir. Dê exemplo, seja inquestionável. Né? Na hora que você cobrar o horário de alguém vai virar para você e você vai dizer, pode apontar, porque quem chega primeiro aqui sou eu. Não tem esse questionamento, não. Então, prepare a equipe para essas cobranças, certo? Avise antes que o horário é uma coisa importante para você. Ai, ai.
Desculpa, gente, estava chegando uma ligação aqui, foi mal. Né? Avise antes que o horário é uma coisa importante para você, que você precisa realmente que as pessoas cumpram todos os horários e avise que você vai cobrar isso da equipe, tá? Cumpra os seus horários e cobre de quem chegou atrasado, tá? No começo as pessoas vão se incomodar e depois elas vão entender que essa é a forma como você trabalha. Essa é a sua forma de fazer aquilo tudo dar certo. É responsabilidade sua fazer aquilo dar certo. Fátima está falando aqui, faça a sua parte. É isso. É isso. É cada um fazer a sua parte. E você, como líder, precisa ser espelho. Você precisa ser uma referência. Né? A pessoa vai olhar para você, vai entender quais são os sinais que você está dando e você vai ser uma referência para essas pessoas, certo? E qual é a referência? Quando ela olhar para você, qual é a referência que ela vai ter? Ela vai entender que você chega meia hora antes do horário combinado, né? E como é que você faz para não se atrasar mais? Não quero mais ser uma pessoa atrasada. Seja generoso com você na hora de se programar para os seus compromissos. Se programe para chegar meia hora antes do horário do compromisso e isso vai te ajudar muito, inclusive, a vencer essa ansiedade, essa agonia, né? Foi assim comigo, tá? E na hora de planejar a saída de casa e tal, gasta 10 minutos para tomar banho, contabiliza 15. Gasta 15 minutos para tomar café, contabiliza meia hora. Tenta espaçar mais, ser mais generoso na entrega do tempo para você, certo? Não existe ninguém no mundo mais importante que precise mais do seu tempo do que você mesmo, né? Então, na hora de você se planejar, vamos fazer isso com generosidade? Ah, eu gasto 20 minutos no percurso, vamos contabilizar 30 minutos no percurso? Assim você vai conseguir fazer com que essa ansiedade baixe um pouquinho, certo? Fazer com que você fique mais tranquilo, mais sereno no seu dia a dia e, consequentemente, você vai chegar na hora. Olha que coisa incrível. Então aí você vai resolver 2 problemas num só. Você vai controlar a sua ansiedade e você vai cumprir o horário que você de fato precisa cumprir. Até porque você vai se planejar para chegar meia hora antes, tá bom? Então, mostre isso para a sua equipe. Passe essa ideia adiante e mostre sempre que cumprir os horários é um resto de responsabilidade, mas é também uma ação que demonstra que você não é uma pessoa egoísta, que você se importa com os outros, certo? Por quê? Porque quem toma o meu tempo, né? Quem se atrasa, desculpa, está tomando o meu tempo. Quem atrasa o evento está tomando o tempo de muitas pessoas ali, inclusive do público, né? Quem se atrasa para chegar num compromisso está tirando das outras pessoas até o direito de ficar meia horinha mais na cama, né? Não, a gente não sabe como foi a noite da criatura, né? Pode ser que ela esteja precisando dessa meia horinha, né? Então, chegar na hora é um gesto de respeito e demonstra que você não é uma pessoa egoísta. E é isso que você quer demonstrar para as pessoas. Na hora do seu trabalho, você precisa ser uma referência, você precisa ser uma pessoa onde as pessoas se espelham, né? Onde as pessoas, o que é que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser uma pessoa assim, que não invade o meu tempo, né? Não gasta o meu tempo, digamos assim, que me respeita, porque marcou comigo às 10, chegou aqui 9h30, ela me respeita, né? E não interessa quem é essa pessoa com quem você marcou, porque todas as pessoas são importantes, entendeu? É isso, gente. Para você vencer a batalha de fazer com que a sua equipe chegue na hora, você vai precisar ser inspiração, né? Você vai precisar ser inspiração e você vai precisar comunicar para as pessoas também. Então, manda um e-mailzinho, manda uma mensagem, um WhatsApp, né? Falando, antes do evento acontecer, falando da importância que vai ser todo mundo cumprir todos os horários. Porque o acertado não sai caro para ninguém, né? Você vai avisar, as pessoas vão ficar sabendo, e aí, quando for no dia, você vai cobrar. Se a pessoa não chegar na hora, você vai dizer, olha, eu preciso que você chegue na hora da próxima vez e tal. E outra coisa, gente, eu não trabalho com gente atrasada. Tem fornecedores maravilhosos que eu não trabalho com eles, porque se atrasam, e eu não quero viver isso.
Eu não quero essa atenção para mim, entendeu? É isso, gente. Essa era a conversa de hoje. Eu espero ter ajudado vocês, porque atraso é uma coisa que realmente atrapalha muito na hora de a gente montar nosso evento cultural, tá bom? Cuidado aí com os atrasos, seja exemplo e seja generoso com você, dê mais tempo para você viver a sua vida, fazer as suas coisas e assim, consequentemente, você vai realmente começar a cumprir mais os horários, tá bom? Um beijo bem grande. Muito obrigada pela companhia, gente. Beijo. Bom ver vocês aqui, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.